Senhoras e senhores, bem-vindos. Estamos aqui de volta, num podcast em colaboração aqui com o Jorge Marão da Meríndia, mais um podcast aqui de impacto positivo. E a gente vem conversando há bastante tempo sobre as dificuldades do nosso tempo, no sentido da gente se preparar para uma vida mais autônoma. Foi o que juntou a gente tem um projeto da vizinhança ecológica, onde a gente está organizando pessoas que queiram morar perto da gente, e a gente resolveu hoje abrir aqui um pouquinho dos nossos pensamentos mais preocupantes, mais profundos em relação à segurança das nossas famílias, porque a gente avaliou que compartilhar com as pessoas a leitura que a gente está fazendo da geopolítica, da questão energética no mundo e como a gente age no micro, nas nossas famílias, no território imediato, vai ser vantajoso para as pessoas que acompanham o nosso trabalho. O podcast, inclusive muito a pedido aqui do Jorge, sai no meu canal, sai no canal dele também, e depois a gente faz aqui uma série de pequenas pérolas para vocês, para que vocês possam acessar esse material de forma mais resumida. Mas basicamente hoje a gente vai pensar junto aqui as soluções que a gente está buscando para as nossas famílias, na esperança e um pouco no palpite mesmo de que vá contribuir para as famílias de todos vocês que nos acompanham e que gostam do nosso trabalho. Salve, Jorge! Salve, salve, bom dia. Hoje é um bom dia preocupante, né? Assim, nos últimos tempos tem sido bons dias, mas angustiantes em certo sentido também, com o desenrolar de situações que tanto eu como o Eurico estamos aí. Eu, pelo menos, estou quase uns 20 anos estudando e é a primeira vez que eu vejo literalmente a coisa se materializar de uma maneira que eu nunca tinha percebido antes. Assim. Talvez a pandemia teve uma situação completamente atípica em relação a isso. Tem relações, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Mas Mas o que está se materializando? está se materializando o declínio energético e o declínio do petróleo. O pico do petróleo, como a gente está falando há bastante tempo aí, ele está evidente agora. Assim, não é simplesmente uma teoria. Eu estudo isso como uma teoria que vem gradualmente se manifestando, mas agora é a primeira vez que ela realmente aparece na nossa cara e fala: tá aí, para todo mundo ver que não é só uma especulação ou coisa de hippie, de maluco, de coisa de gente de teoria da conspiração. Era coisa de teoria da conspiração até pouco tempo atrás, assim. Era coisa de alguém que estava, digamos assim, com um pensamento meio alienígena colocando isso. Agora está evidente para todo mundo que isso realmente é algo que está interferindo diretamente no nosso dia a dia, no custo do combustível, no custo do alimento, na inflação, na economia, na geopolítica mundial. Então, eu acho que todo o mundo agora está acordando para essa realidade e quanto que toda essa macropolítica interfere na micropolítica e como que a gente tem que se posicionar e pensar em soluções quase que imediatamente agora, com o tempo cada vez ficando mais curto e mais escasso para a gente poder pensar numa transição e numa construção de uma resiliência maior para a nossa vida, para a nossa família, para que a gente possa ter um pouco mais de autonomia em relação a esse macrosistema em que a gente está vivendo. Tem um negócio interessante que as pessoas falarem, né, que essa questão do pico do petróleo é uma coisa de teoria e tal, é uma coisa recente, porque os primeiros estudos, né, sobre quando o petróleo iria começar a diminuir o retorno de investimento na extração dele, os primeiros estudos foram feitos na década de 50 e eles foram feitos pelas corporações petroleiras. Eles sabem. Eles sabem, né? A noção de pico do petróleo não é uma terminologia e um estudo que foi feito pelos ambientalistas, foi feito pelas próprias corporações petroleiras. E a previsão era deles, inclusive, de que, olha, vai ter um pico de produção e depois vai ficar cada vez mais caro para extrair, né? Então, coisas que pouca gente discute e que são importantes para a gente posicionar as pessoas hoje, né? Todo mundo fica muito feliz quando tem uma notícia do pré-sal achando mais petróleo. As pessoas não entendem o seguinte: quanto mais petróleo a gente usa no modelo de civilização que a gente tem hoje, mais a gente depleta todo o resto. Nós não deixamos de usar a borracha, a madeira, o carvão, a água, o solo, porque a gente encontrou uma energia densa que é o petróleo. A gente passou a usar tudo muito mais porque o petróleo facilita o trabalho físico, né?
E eu acho interessante isso, então, que as pessoas colocam assim, ah, mas isso aí é uma teoria. Não, não é uma teoria. Isso é uma projeção que foi feita, encomendada por geólogos com doutorado, e o estudo foi bancado pelas petroleiras, e elas mesmas chegaram à conclusão de que por volta de 2005 nós teríamos o pico de produção, e que depois de 2005 ia começar a cair a produção. E a gente já está vivendo isso que você está falando, materializou. A, Exato. a bagunça mundial, o DJ, como é que é o nome dele? O Vance, né? O vice-presidente americano, ele estava num jornal e tal, eu estava assistindo esse G1 Notícia, e o cara perguntou para ele assim, mas qual foi o melhor resultado, assim, da intervenção? Eles falam de intervenção na Venezuela, né? Não intervenção. Foi um ataque terrorista de um país forte contra um país fraco, né? Um ataque armado, com várias pessoas morreram e tal. Isso aí, a mídia não gosta de falar desse jeito, mas isso que aconteceu. Independente do que está acontecendo lá dentro do país. Eu não tô defendendo o país, eu tô dizendo que, né? E aí o cara fala assim, a primeira frase dele, Jorge, é, bom, o resultado positivo mais importante para os Estados Unidos é que agora a gente tem acesso aos recursos da Venezuela para os cidadãos americanos. E o cara tá aberto, filho. Descaradamente. Tá aberto, tá. Para quem quiser ouvir, tá aí, né? Exato, eles nem escondem as reais intenções. Chegou a um ponto em que fala-se abertamente quais são as intenções. O que me preocupa é a maioria da massa das pessoas não conseguirem nem ler aquilo que está literal. As pessoas ficam tentando criar malabarismos para poder justificar certas coisas, né? Muito por causa de um pensamento ligado à direita ou esquerda, extrema direita ou esquerda, ou em cima, embaixo, não interessa. As pessoas estão presas em uma bolha política que não conseguem enxergar a real situação que está acontecendo. E tem um lance que tem na esquerda e tem na direita, né? É porque se a pessoa olhar para isso e avaliar isso com seriedade, ela tem que repensar toda a vida dela. Então é Exato, mais fácil ela ficar conjecturando ideologias políticas partidárias, né? Ela fica conjecturando, ah, pode ser isso, pode não ser, a escassez é planejada, não é, a culpa é do fulano, não é e tal, mas o cara não precisa fazer nada, ele só precisa reclamar, né? exato, exato, E eu acho que esse é um dos maiores impeditivos que a gente tem. Enfim, aqui, né, um ditado antigo que meu avô falava muito, o pior cego é aquele que não quer ver. exato, Porque eu acho que esse é o maior impeditivo, na verdade. Não é uma questão de falta de informação, a gente tem informação suficiente para isso estar sendo abordado de forma apartidária, porque isso interessa a todo mundo. A gente tem informação suficiente para entender que o modelo industrial baseado em petroquímico está acabando com o planeta. Não precisa falar de aquecimento global se tem ou se não tem. Está acabando. Tem mais ou menos biodiversidade? Tem menos. Tem mais ou menos poluição? Tem mais. Então, assim, são coisas factuais, né? Não precisava ser partidário. Mas aí volta nisso, né? Se a pessoa olhar para isso e entender que ela está à mercê disso tudo e que no fundo, o Estado, os governos não vão conseguir direcionar isso de outra forma, ela precisa mudar a vida. Eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje. mas Pessoas dispostas a protagonizar uma vida diferente, enquanto a maioria ainda está indo na direção, né, enfim, da sociedade de consumo, de cada vez mais conforto, cada vez mais acessório, cada vez mais bens de consumo, né? o que eu percebo é que a maioria não vê nem opção, porque nunca teve acesso a pessoas ou conhecimentos ou, digamos assim, projetos, planejamentos de pessoas que conseguiram fazer uma transição ou que propõem uma transição ou que, de certa forma, já estão vivendo em um modelo com menos dependência de petróleo, por exemplo. Né? Tanto eu como você, a gente já tem bastante tempo que a gente está aí estudando alguns pensadores, e não só pensadores, pessoas que estão agindo e estão realmente falando e, ao mesmo tempo, tendo coerência com aquilo que eles estão falando, fazendo uma transformação em escala micro que tem influenciado várias escalas, pelo menos locais, ou em certo nível até global, como, por exemplo, a gente sempre cita, né? O Bill Morrison, o David Holmgren, principalmente o David Holmgren, que é um grande pensador dessa questão da crise energética. Para mim, uma das minhas maiores referências. Tem quase 20 anos que eu estudo o David, né? Tem um livro dele que é bastante interessante, que a gente sempre cita, que são
É um livro chamado Cenários Futuros. Quem quiser, busque esse livro. É um livro que... Você sabe que ano que foi que escreveu isso aí? 2009. Nossa, é muito tempo, né? Para o cara projetar com uma mente brilhante o que aconteceria em possíveis cenários futuros. E é impressionante como que todos os cenários que ele projetou estão acontecendo, como ele falou, que aconteceriam em várias escalas e tempos diferentes. O Eurico sabe muito mais do que eu, né? Eu li isso há uns 15 anos atrás. Hoje mesmo eu fiz uma relida assim, básica sobre os pontos principais, mas eu gostaria muito da gente destrinchar essa visão do David, que para mim é uma das mais coerentes e para mim é um dos pensadores mais lúcidos que a gente tem dentro desse pensamento da crise energética global. Então ele previu isso e é impressionante como que certos cenários a gente está vendo acontecer exatamente agora, né? Aquele livro é muito bom. De vez em quando eu volto nele, né? Porque ele dá uma ancorada para várias coisas. Uma das coisas que ele fala que é muito importante as pessoas entenderem é o seguinte: a diferença entre estoque de energia e fluxo energético. A gente está com a sociedade inteira baseada no estoque de energia. É carvão, mineral, gás natural e principalmente o petróleo, que vira gasolina e diesel, né? Então, é, tudo que a gente faz está baseado no estoque, a gente está só tirando, só tirando, só tirando. Só que nós não temos o equivalente para repor isso. Energias renováveis, supostamente renováveis, elas precisam de terras raras, de minérios, de mineração para funcionar, e a mineração não pode ser feita com, com energia alternativa. A mineração precisa ser feita com diesel. A própria prospecção do diesel, segundo um outro pensador atual também, que ele também tem um livro, e também está bem atuante aí na esfera da internet hoje em dia, que é um economista ecológico, ele chama Nate Higgins. Ele compartilha um dado muito interessante. 30% do orçamento das petroleiras já é para prospecção. É um Caramba. custo altíssimo, cara. Ou seja, eu estou falando de custo, eu não estou falando de dinheiro, não, tá, gente? Estou falando de energia. A petroleira, para ela encontrar petróleo, ela precisa de 30% do orçamento dela em petróleo para poder botar navio, perfurar, enfim, fazer as coisas dela lá, né? As plataformas. Então, essa diferença é muito importante. As pessoas que lidam mais no fluxo solar energético, ou seja, agricultores agroecológicos, pessoas que montaram propriedades baseadas no desenho ecológico, pessoas que aproveitam o máximo possível a energia da água por gravidade e a energia solar, são as pessoas que vão ser menos impactadas. E claro que as pessoas que estão muito dependentes dos combustíveis fósseis, são as pessoas que estão em cidades verticais, elas são completamente dependentes. E aí ele fez aquele estudo, que é uma análise, no Brasil a gente chama de FOFA, né? Forças, como é que é? Em inglês é SWOT, né? Que é força, ameaça, oportunidades como é que é? E oportunidades, né? Em inglês chama FOFA. Agora eu vou saber a tradução, é o lado forte, enfim. Em português chama FOFA, em inglês chama SWOT. Na verdade é um quadrante, né? São 4 quadrantes. Aí ele fez o seguinte: velocidade do pico do petróleo num eixo e velocidade das mudanças climáticas no outro. E essas duas forças, elas são muito importantes para a gente. E a maioria das pessoas também nos centros urbanos não se toca disso, que é o seguinte: se a gente não tem uma estabilidade climática, a gente não tem agricultura e todo mundo precisa comer. Assim, é um básico do básico, mas que as pessoas da cidade, tipo, elas acham que o supermercado vai estar sempre lotado, e é isso, né? E elas não pensam no número de pessoas e instituições envolvidas naquela cadeia que não estão nem aí para elas, que mantém aquela cadeia funcionando. Então, nesses quadrantes, se o pico do petróleo for lento e a mudança climática também for lenta, você tem o que ele chama de um futuro verde, tecnologias verdes. Você tem tempo de transformar a sociedade o máximo possível para energias alternativas e usar o desenho ecológico para as pessoas verem mais no fluxo. Se for rápido, você entra no que ele chama de brown tech, né? Cenário marrom. O cenário marrom são os estados-nação brigando pelo petróleo. Quando ele fez essa projeção, igual você falou, tem um tempo já, né? E foi muito precisa. Aí pouco tempo depois, só terminar, né? Então, aí do outro lado você tem, se os dois forem rápidos, né? Aquecimento global, mudança climática e o pico do petróleo, a gente entra num cenário barco salva-vidas, salva quem puder.
E tem uma outra possibilidade que é, olha, o combustível fóssil acabou rápido, ou diminuiu, assim, ficou difícil de acessar ele muito rápido, mas a gente tem instabilidade climática. Aí ele chamava isso de guardiões da Terra, porque a gente tem como voltar a ajeitar o campo para ele manter as pessoas. Se a gente pensar, pô, o Império Romano acabou por práticas, entre outras coisas, por práticas de agricultura ruins, né? Mas durante séculos, a agricultura manteve aquilo ali. Nós não temos séculos, nós temos 2 séculos e meio só e nós já estamos afundando. Exato, Porque a gente está baseado no estoque e o estoque acaba, né? exato. Então, esses são os cenários. Só que aí o que que acontece? Que ele fazendo uma cadência aqui dos estudos, né? Depois, em 2011, ele soltou um artigo que chama Quebra por Demanda, e ele foi super criticado. Porque no Quebra por Demanda ele falou o seguinte, olha, a classe média mundial, na época, tinha em torno de 1 bilhão de pessoas. Ele falou, se a classe média tirar o dinheiro do banco e fizer uma economia doméstica informal, de troca e escambo, dinheiro vivo, e parar de usar os serviços, né, os bens e serviços de consumo, aí ele fez uma conta que se aproximadamente 15% das pessoas fizessem isso, era o suficiente para ter uma retração no PIB dos países ricos de até 5% e que isso seria o suficiente para quebrar a economia. E ele, como um anarquista coerente que ele é, ele achava que isso era uma boa opção. E aí, e aí ele foi super criticado, né? Porque chamaram ele de responsável, porque ele estava num país rico, que ele já estava com a vida resolvida. E acho que isso é até uma crítica que a gente pode abordar ela um pouco, né? Porque ela é recorrente quando a gente busca soluções ecológicas. E aí ele falou assim: olha, eu estou dando um prognóstico aqui. Eu acho que é melhor a gente conseguir quebrar a economia, porque a gente aí vai ter uma sobra de petróleo por mais tempo para preparar para todo mundo. Porque se a economia não quebra, ela funciona só para 1%, que é a elite financeira. Então ele fez uma defesa do caso dele, né? E nesse artigo de 2011, que é o quebra por demanda, ele fala assim, hoje eu tenho mais certeza para dizer que a gente já está no brown tech, no cenário marrom, e que os estados-nação vão começar a brigar por energia e que isso vai trazer uma série de conflitos. Aí você pega aqui agora 15 anos depois, 16 anos depois, e a gente está vivendo a loucura que a gente está vivendo, que as pessoas não entenderam, né? O Império Americano está em decadência total. A OTAN, veja, a OTAN negou ajudar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é quem, né, nos últimos 20 anos mandou na OTAN. A OTAN se negou a ajudar eles. Vários países da Europa disseram, não vou me envolver nisso. Então o que a gente tem é uma retração americana no mundo, mas eles vão cair fazendo muito barulho. O secretário atual americano, que é o Marco Rubio, já disse que a gente precisa voltar a atuar nas Américas, porque era o nosso quintal e deixou de ser, ou seja, ele está referindo a gente como quintal de novo. E aí a gente tem uma leitura dos Estados Unidos invadindo a Venezuela e agora com desculpas de narcotráfico, já teve até uma ação militar conjunta com o Equador, e a gente já tem notícias de que o Paraguai está recebendo bases americanas. Então, basicamente, a gente tem a retração do Império Americano e ele vai buscar recurso aonde? Aonde tem recurso nas Américas. Então, aqui a gente tem a maior quantidade de água potável, a gente tem a melhor, uma das melhores condições de produção primária do mundo, ou seja, a gente tem um estoque e a gente tem um fluxo energético. Exato. Terras raras, minério e uma população completamente desarticulada, que eu acho que aqui eles não precisam nem dar golpe. Aqui o pessoal é tão subserviente que vai até comemorar. Exato. Exato. Então, esse é o cenário que a gente está, e eu acho que a gente vai sofrer uma série de interferências diretas e indiretas, inclusive, provavelmente já em andamento, interferências no sentido de inteligência mesmo, de espionagem, que foi o que aconteceu na década de 70, né? E 60. A Operação Condor, a CIA estava aqui no Brasil sabotando tudo, né? Isso hoje em dia está documentado, tem os documentos todos abertos aí, já está desclassificado, né? Então, assim, provavelmente a gente já está com isso. A gente teve no governo do governo da Dilma, por exemplo, a gente teve a WikiLeaks soltou, né, que os Estados Unidos estava grampeando o telefone da Dilma. Então, assim, a gente já está completamente espionado. Eles têm articulação e têm dinheiro para fazer isso. E uma coisa que pouca gente entende, eles fazem um lobby por meio das corporações. As corporações americanas, elas sempre foram um braço de espionagem e de ocupação. E mais de 50% do território brasileiro hoje, produtivo, está nas mãos de corporações. Ou seja, eles já estão infiltrados. Então, a minha Sim. preocupação, a minha preocupação maior
é a desarticulação política brasileira, mas não no sentido partidário. É porque a gente não tem cultura forte o suficiente para enfrentar isso como, como país. A gente vai ter pequenas lideranças regionais, como você falou, dando o exemplo de como dá para viver de outra maneira. Exato. Mas a gente sempre foi colônia. Essa que é a Isso. principal questão. A gente nunca foi um país realmente autônomo, com capacidade de poder dialogar no mesmo nível, né, dos países do G6, G7, G8, não interessa, porque a gente sempre foi colônia. Nós somos uma colônia desde sempre, né? Apesar de que a gente teve uma suposta independência, a gente sempre foi a matriz de se retirar recursos, seja materiais de madeira, minérios e exploração de mão de obra. Então, o Brasil sempre teve essa característica e isso é o que mais preocupa. Diferentemente do Irã, que é um país de uma história milenar, né? Os persas ali que tem toda uma história, uma cultura e um legado militar de defesa de território absurdo, né? Que já passou por diversos tipos de situações de E, e, tentativas de invasão. e precisa ser dito, e isso que eu ia falar, e precisa ser dito o seguinte: o Irã estava num caminho democrático, espontâneo, Exato, e estatizou as reservas de petróleo, e aí sofreu uma intervenção americana, e foram a intervenção americana que fez com que o Irã se tornasse uma teocracia mais radical islâmica. exato, Então, o que hoje eles dizem que tem lá de falta de direitos humanos, que é obviamente uma desculpa, porque eles não estão nem aí para isso, foi implantado por eles. exato, Só exatamente. que, só que os caras deram a volta de novo e começaram a usar os recursos para eles próprios de novo. E por isso que eles estão sendo atacados. Eu gosto de sempre fazer um retrocesso, né? Na última live a gente falou muito sobre a Revolução Industrial, né? Acho que é uma segunda etapa depois da Revolução Industrial é exatamente quando o petróleo passa a ser a matriz energética, substituindo as máquinas a vapor, por exemplo, né? Que eram o principal meio ali da Revolução Industrial. Eu sei por alto essa história, eu acho que o Eurico sabe contribuir muito mais, mas é para a gente entender que a gente não utiliza o petróleo como matriz energética desde sempre, né? Na verdade, durante muito tempo foi lenha, foi basicamente madeira, que foi uma das principais, carvão e lenha, Carvão mineral no começo da carvão Revolução mineral. Industrial. E aí, em determinado momento, se descobre alguns poços de petróleo, se não me engano, nos Estados Unidos, né? Que foram os primeiros que foram descobertos, e isso, pouco a pouco, vai se tornando uma indústria e se torna uma matriz energética para poder substituir o carvão mineral, a lenha, e não só isso, como a criação de subprodutos, o plástico e diversos tipos de itens que a gente depende, né? Esse celular, o meu computador, tudo, basicamente é petróleo em vários itens que a gente está utilizando no nosso dia a dia. Então, não só como matriz energética, mas como matriz material mesmo, assim, a matriz substancial do qual esse modelo industrial ele se molda. E aí, óbvio, né? Vários países da Arábia Saudita se tornam o principal produtor de petróleo do mundo, e os países da OPEP se tornam centros poderosos porque dominam grande parte do petróleo de alto nível, porque existem vários níveis de petróleo, né? Tem petróleos, por exemplo, que são muito sujos, né? Betuminosa e tal, que são de baixa qualidade, difícil extração, lá no Oriente Médio, onde se tem um petróleo de altíssima qualidade, tanto que o mundo depende, grande parte desse petróleo. Por exemplo, o petróleo da Venezuela não tem a mesma qualidade, por exemplo, do petróleo do Oriente Médio. Então, assim, existem questões que a, a geopolítica mundial foi se moldando em torno do petróleo. O Oriente Médio se tornou a matriz principal energética dessa geopolítica. E, óbvio, os interesses de diversas nações passaram a sempre estar em torno dos países do Oriente Médio, que passaram, em determinado momento, a ditar certas regras da própria economia de acordo com o valor do barril do petróleo. E é um momento muito crucial no pós-guerra, depois que os Estados Unidos se tornam, por estar em outro continente e não sofrer com a Segunda Guerra Mundial e capitalizar muito dentro da Segunda Guerra, se tornou a maior nação, o maior império do mundo.
Os Estados Unidos fazem uma jogada de mestre em 1971, se eu não me engano. O Richard Nixon, ele tira o lastro do dólar do ouro. Olha só como que isso é importante, hein? Para as pessoas entenderem o que a gente está tentando chegar aqui. O dólar e grande parte das moedas do mundo eram lastreadas em ouro. Então você tinha uma reserva de ouro, você imprimia dinheiro de acordo com a reserva de ouro. Então, ó, eu estou imprimindo porque eu tenho isso aqui guardado, isso aqui vale ouro. Ele simplesmente rompe com isso e fala: não, agora não tem mais lastro. Só que ele precisava, de certa forma, criar um mecanismo para que o dólar se tornasse uma moeda universal, digamos aqui, dentro do sistema, né? E ele se associa à Arábia Saudita, olha só, se associa à Arábia Saudita, falando: olha, vamos fazer o seguinte, já que você é o maior produtor de petróleo, você vai vender petróleo só em dólar. Em troca, eu te dou todo o aparato militar de segurança militar para você ficar tranquilo aí, ninguém querer vir tomar suas reservas. Com isso, eles fazem uma jogada de mestre que muda completamente toda a economia global. A gente tem o que a gente chama de petrodólar. Tá? E aí a gente chega num momento em que os Estados Unidos se tornam um super império, porque o dólar passa a ser a principal moeda e existe um mecanismo chamado SWIFT, que eu mesmo já recebi transações que você tem que pagar para eles uma taxa sobre qualquer transação que é feita através do dólar. Então, eles criaram um mecanismo de fortalecimento do dólar, sem paridade em ouro e em qualquer tipo de bem material. Na verdade, eles meio que atrelaram isso à economia do petróleo e o dólar se tornou a principal moeda de transação mundial. Só que em determinado momento chega a China e a Rússia e fala: mano, para que eu preciso de você pagar em dólar? Eu posso pagar em yuan, eu posso pagar em Antes, rúbio. antes deles, né, que teve outra invasão americana, outra guerra não autorizada pelo Congresso americano e a população americana era contra ela, foi o assassinato do Gaddafi, porque o Gaddafi estava criando uma moeda ancorada uma outra moeda, né, que saía desse eixo e que saía do dólar. A invasão da Líbia foi isso. Era um ditador? Era um ditador, mas não tinha analfabetismo, todo mundo tinha casa própria, todo mundo tinha serviço médico, todo mundo tinha universidade, tinha uma série de benefícios ali, não tinha conta de luz, ninguém pagava conta de luz. As pessoas tinham, os cidadãos da Líbia tinham royalties do petróleo vendido pela Líbia, e aquilo foi uma guerra sem nenhuma provocação, foi um ataque deliberado já por conta dessa questão energética, do Obama que ganhou o Nobel. O Obama matou mais gente com drone do que como é que era o antecessor dele lá, o cara tem os dois, Bush, o Bush filho. Ele matou mais gente com drone no Afeganistão e outros lugares, e com essa invasão, né, do que o Bush. E ganhou um prêmio Nobel. Você vê que tudo é um teatro, né? exato. E aí, agora, aí vem essa reformulação. E só um parênteses, né, nesse arco que você está dizendo aí. O nosso dinheiro, então, dava para a gente o direito de ir ao banco e dizer assim, não, eu quero o meu dinheiro em ouro. Exato. E eles quebraram esse acordo, deram calote no mundo inteiro, e todos os governos foram dando calote consecutivamente, e a gente aceitou. Só que tem um detalhe, toda vez que a gente usa o dinheiro, ele movimenta uma economia que precisa do dólar, ou desculpa, do petróleo. Então, toda vez que eu pago alguém, o cara vai ter que usar o carro para trabalhar, o cara vai ter que usar o computador para trabalhar. Então, assim, tudo que a gente movimenta de dinheiro, embora esteja sem uma âncora em alguma coisa valiosa, está in- inexoravelmente ligado ao uso do petróleo. E aí, mais uma informação antes de a gente chegar na questão da China e da Rússia, né? Que eles têm soberania energética, é por isso que eles conseguem fazer isso, né? Exato. O Putin, se ele fechar o gasoduto dele ali, meu amigo, a Europa morre de frio no inverno. Vem tudo da Exatamente. Rússia. Exatamente. É, mas só esse parênteses é o seguinte: quando a gente coloca as coisas desse jeito, então a gente não pode mais tirar, a gente não tem mais a reserva ali, o dinheiro movimenta o petróleo, e aí a outra coisa que a gente tem com relação a isso é o seguinte: como que a gente consegue é, usar uma economia alternativa? Porque toda vez que a gente usa essa economia, a gente está cada vez mais afundado nessa jogada, né? A gente não consegue sair dela. E as pessoas, assim, mundialmente, quem tentou sair dela foi atacado. Aí vem minha outra preocupação, que é o seguinte:
Dos países alinhados com o BRICS, nós somos, de novo, né, o que está mais próximo dos Estados Unidos. Então, na medida em que a Rússia e a China reforçam pagamentos em moedas que não sejam o dólar e os Estados Unidos se sentem ofendidos com isso, o lugar onde ele pode retaliar, onde tem mais recursos para ele, onde pode ferir o BRICS e ele pode ganhar mais recurso, chama Brasil. Exatamente. Exatamente. A famosa sinuca de bico que a gente arrumou. Mas é só para poder o pessoal entender. É porque eu gosto, como professor, eu gosto de pegar todo mundo e colocar todo mundo no mesmo patamar para as pessoas entenderem a visão macro, assim, né? Porque tem vários tempos que a gente está falando, vários recortes de tempos e épocas e situações. Então, estou puxando um pouco a linha histórica para poder, óbvio, né? Simplificando também, resumindo, né? Mas é muito, eu sempre falo que é muito importante estudar história, né? Estudar história não é só acumular memória, é poder refletir sobre o presente com pensamento crítico. Então a gente tem que estudar e tem que ler. E hoje informação está aí. Assim, hoje é muito fácil se estudar isso, né? Eu sempre, antes de começar essa live, eu lembrei de uma coisa assim que quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade, eu vou chegar lá na China da Rússia ainda, tá? Não vou esquecer não. Mas essa é uma informação importante. Só para complementar essa questão de como que a informação está fácil hoje em dia. Eu tive um trabalho de escola, ensino fundamental na época, e era falar sobre petróleo. Então, o que tinha? Tinha Barça naquela época, né? Então você ia lá, você tinha uns verbetes, petróleo, é um negócio Não, de um explica o que, parágrafo. explica o que é Barça, cara. Tem gente que não vai nem saber o que é isso, não. A Barça era uma enciclopédia. Tem gente que também não sabe o que é uma enciclopédia. Eram uns calhamaço de uns livros que eram vendidos no mundo inteiro. Inclusive, falando sobre David Home, que o pai dele era vendedor de enciclopédias e ele falava que ele lia bastante enciclopédia na infância dele, né? Pra você ver como voltei a ligação aqui de novo. Mas, enfim, era a fonte de pesquisa. Então, você queria pesquisar sobre qualquer assunto, assim, você tinha que pegar a Barça, ia no índice gigante, cada calhamaço, vários volumes assim de livros, né? Que eram basicamente uma compilação bem resumida de informação sobre determinado tema. Sobre água, sobre floresta tropical, enfim, você ia lá e pesquisava, era um microverbete, era um verbete pequeno, alguns um pouco mais extensos, e era informação. Então, qualquer tipo de pesquisa, antes de surgir a internet e surgir toda essa gama de pesquisa com Google, com KD, com várias outras, Yahoo, tudo, não tinha essa informação, a gente acessava assim. Só que olha só que louco, o meu avô, que se chamava Jorge Maron também, que eu herdei o nome, ele era um cara intelectual, um leitor um cara assim, muito inteligente, era maçom, então um cara que tinha acesso a outros níveis de conhecimento e pessoas e tal. Ele pertenceu durante grande parte da vida dele à elite ali do Rio de Janeiro, então ele trabalhou com Monteiro Lobato, pra você ter ideia, assim. Ele era um cara desse nível intelectual. Apesar de que o Aí Monteiro Lobato também tem suas questões aí também, que a gente não vai entrar sobre isso, não. Mas mas ele tem uma questão interessante, que é o seguinte, ele era um nacionalista e ele era completamente a favor da estatização dos recursos brasileiros. Então, aí eu vou chegar nesse ponto. Nessa época, eu virava pro meu avô e perguntava. Falava assim, ó, eu preciso fazer uma pesquisa sobre petróleo. Cara, ele sentou, pegou umas 5 folhas de pautadas, assim, de tamanho A4, e ele escreveu na mão um, toda, tudo que ele sabia sobre petróleo. Falando sobre desde a história do Getúlio Vargas, né, o petróleo é nosso, de que o processo de nacionalização do petróleo, todo isso aí. Eu lembro que eu olhei e falei, caramba, eu levei para a professora falou, caramba, que isso? Onde é que você arrumou essa informação? Ela ficou impressionada com isso. Então, só para poder mostrar qual que era a dificuldade antigamente de acessar uma informação básica, que hoje você vai no Google, vai ali, coloca e ela te entrega com um alto nível de qualidade, vários livros você pode ler sobre isso, acessar vários vídeos do YouTube com vários pensadores e pesquisadores falando sobre isso. Então, hoje não tem desculpa para poder falar, mas eu não sei. É uma questão de que, eu sempre falo, é importante estudar história, é importante ver várias linhas de pensamento e ler várias fontes e não ficar bitolado no grupo do WhatsApp ou na TV Globo, na CNN, porque isso aí é porcaria, vocês estão perdendo tempo olhando essas coisas. Me desculpem, né? Esses dias tava um monte de gente reclamando da Rede Globo, porque a Rede Globo, não sei o quê. Eu falei, gente, vocês ainda abordam a Rede Globo como se fosse jornalismo? Tipo assim, qual que é a...
pô, pelo amor de Deus, é Rede Globo, cara. Isso é tudo propaganda, não tem nada que presta aí, velho. Desliga essa bosta. Exatamente. Mas, enfim, Ah, voltando. porque a Rede Globo divulgou a imagem que escondia a ligação da Rede Globo com o Nubank, com o Vacaro, com não sei o quê. Falei, claro, mas ela faz isso aí desde que ela começou, pô. Qual que é a surpresa nisso, velho? Pelo amor de Deus. Exatamente, exatamente. Tem até um documentário que eu esqueci o nome desse documentário, era uma das antigas que falava sobre a Rede Globo. Eu vou procurar isso e te mandar. Mas, enfim, voltemos à China Ah, e à Rússia. e a Rússia. Hoje, a China e a Rússia conseguiram se equiparar em termos de império, poderio militar, econômico aos Estados Unidos. Inclusive, a China está a ponto, se não ultrapassou, pelo menos está ao ponto já de ultrapassar em vários setores os Estados Unidos. E óbvio, chega em determinado momento que ela fala: agora eu dou as cartas do jogo, do que eu gostaria, e tem uma outra perspectiva completamente diferente dos Estados Unidos. Não é um país que invade outros países, né, que toma territórios, ele não tem esse tipo de cultura, é uma cultura diferente. Tem gente que acha que é comunista, tá? Não, a China não é um país comunista, tá? A China é um país de capitalismo, de uma outra É um, configuração de capitalismo, né? é um capitalismo estatal, né? Exatamente. Mas lá tem bilionário, tem várias coisas lá. Tá? A galera trabalha pra caramba, né? Exploração da mão de obra da galera lá também não é brincadeira também, não. Mas assim, tem suas questões também. Mas há diversos benefícios. Não estamos falando, só mais uma vez aqui para as pessoas entenderem. Eu não me posiciono como esquerda, nem como direita. Vou citar Milton Santos de novo. Não pertenço a nenhum partido político, nenhuma religião, sou um livre pensador, não faço questão de me colocar dentro de nenhuma bolha, tá? As pessoas sempre querem me colocar dentro de uma bolha. Falam, mano, você tá perdendo seu tempo tentando me colocar dentro de uma bolha. Tem coisas que são factuais. Se você buscar os acordos que são feitos pelos Estados Unidos, são acordos que são feitos por coação bélica. Ele Exato, desestabiliza e suga tudo. Não é uma política internacional amoral, antiética. Isso aí é factual. Você pode olhar nos últimos anos, qual é o único país que vem há 100 anos infringindo todas as leis internacionais e mexendo com todo. São eles. exato, Agora, a China faz a coisa de um jeito diferente. Incomoda muitas pessoas porque funciona. Ela vai num país que tem recursos e diz assim: olha, eu vou fazer estrada, eu vou fazer porto, eu vou fazer isso subsidiado e você faz um bom acordo comercial comigo. exatamente, Não bota um soldado, não bota uma arma, não bota uma ameaça, não bota nada. É um ganha-ganha. O pessoal se incomoda porque tem muita gente que ainda pensa o mundo com aquela cabeça da Guerra Fria. Ah, os exatamente, comunistas estão dominando a China, os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, cara, de mundo livre, de representando o mundo livre, eles não têm nada. Todos os lugares onde eles se metem, eles dominam de forma antiética, amoral. Os caras são, não tem moral ali. O negócio tá descarado, igual você falou. Então, assim, incomoda algumas pessoas, mas é factual. Os acordos internacionais da China são ganha-ganha. Os acordos internacionais dos Estados Unidos é com arma na cabeça. Ou você faz o que eu quero, exatamente, ou eu vou te bombardear. A China vem e fala assim: ó, você está precisando de um porto? Eu faço um porto aí, mas eu quero um bom negócio com o escoamento do minério. Eu sou pró exploração de minério? Não, não sou. Mas entre negociar com alguém que tem um patamar horizontal de negociação e alguém que vem negociando com bomba e invasão, eu prefiro o ganha-ganha. exatamente. Então, só para poder posicionar, porque as pessoas vão falar, lá, os caras são comunistas a favor da China, da Rússia. Não, a gente está fazendo uma análise Exato. isenta aqui, mostrando um desenho de situações históricas e análise geopolítica de acordo com aquilo que é a nossa capacidade de reflexão, que não é a verdade absoluta, tá? Só para o pessoal ficar bem ciente aqui dentro do que a gente está propondo. Mas dentro dessa configuração, chega em determinado momento que a China e a Rússia falam, cara, vamos fazer negociações do petróleo baseadas nas nossas moedas. Simples assim, e óbvio. E isso quer dizer que, pela primeira vez desde 1970, que os caras começam a romper com o principal poderio de dominação global e com todo esse mecanismo que foi criado pelos Estados Unidos. E isso leva a grande parte ao que está acontecendo agora no Irã, ali com toda essa situação geopolítica que está acontecendo. Óbvio, dentro disso entra Israel, que também não vou entrar, que é um assunto complexo pra caramba, né? Mas é só para as pessoas entenderem que
para a gente focar na questão do dólar aqui, tá? E dos petrodólares e como que esse movimento, que é o que está, de certa forma, a hegemonia norte-americana está perdendo a dominância e a China e a Rússia estão se equiparando e está havendo uma redistribuição de poder global através de todo esse movimento que está acontecendo, baseado muito na questão do petróleo e baseado nessa quebra do rompimento do movimento de que o petróleo deve ser pago em dólar. E isso E, tem a e ver, obviamente, com o Brasil, porque a Rússia, a China e vários outros países, junto com o Brasil, fundaram o BRICS, que é exatamente que o Eurico estava falando, que é um bloco econômico global que está, de certa forma, fazendo um antagonismo aos Estados Unidos. E isso está fazendo toda uma reconfiguração geopolítica global que interfere diretamente na nossa vida atual, juntando a guerra do Irã, subida do petróleo, com os Estados Unidos fazendo esse movimento e amplificando novamente a sua dominância sobre diversos tipos de território, descaradamente sendo o Brasil um possível alvo futuro. já é um alvo, né, de exploração de recursos. Como eu falei, as corporações americanas atuam aqui desde a ditadura livremente e dominam grande parte do país. As farmacêuticas, as petroquímicas, vários bancos são americanos, né? Então, assim, a gente não tem uma independência no sentido de que o Estado brasileiro não consegue funcionar sem essas corporações para entregar vários dos serviços necessários. Então, a gente Exato. já tem aí uma questão de soberania. Tem uma outra questão de soberania que eu comentei ontem nas minhas redes sociais, né? Saiu um vídeo do Lula aí com um avião supersônico, não sei o quê, uma papagaiada. Nosso exército não aguenta um peido americano. Exatamente. E a soberania que importa, que é primeiro a alimentar, nós não temos. O erário público, né, o Plano Safra, ele sai com o maior apoio para o agro. O agro não é uma indústria. O agro é só o avião da favela, das petroquímicas, das mineradoras, dos bancos. Então o agro é só o menininho da favela ali que faz a entrega. Na verdade, ele permite que mais da metade do território produtivo brasileiro funcione com a lógica petroquímica e de empréstimo bancário, que tem a ver com o que você falou da hegemonia do dólar, a economia de empréstimo, enfim, né? O desacoplamento, né? O dinheiro não tem mais lastro físico. Então, o Brasil ele tem uma questão de soberania muito mais sistêmica, muito mais entranhada do que ter um avião supersônico para defender o espaço aéreo. Não adianta defender o espaço aéreo. O minério já está tomado, a terra arável já está tomada, o comércio já está tomado, os bancos. Então, assim, é muita inocência, né? E aí, os progressistas tudo comemorando. Ah, olha só, a gente tem um agora, o presidente está cuidando da soberania nacional. Pô, cara, parece um teatro de ilusão, assim, e a galera gosta de ser enganada, né? Mas Exato. eu queria amarrar tudo isso que você falou pelo seguinte. Você comentou, né? Isso tudo está diretamente ligado com a nossa capacidade de articular as nossas vidas de forma digna e autônoma, ou não, né? Ou de Exato. forma completamente dependente. É, quais são as suas preocupações? O que que você tem buscado organizar na sua vida? Eu queria ancorar tudo isso, né? Vamos para a parte prática. O que que isso influencia na nossa vida? Como é que a gente pode como é que a gente pode se preparar? O que que é... E aqui, sem entrar, tem um outro eixo também, né, do pessoal do sobrevivencialismo, mas também não estou descartando, não, que eles têm muita coisa boa. Mas sem entrar naquela paranoia, tipo assim, o mundo vai acabar e eu vou fazer. Não é disso que eu estou falando. Estou falando assim, como que a gente vai construindo uma outra vida, uma outra cultura baseada no fluxo solar para que a gente possa ter cada vez mais resiliência, porque essas coisas vão se desenrolar agora em décadas. Isso aqui não é para um ano, a gente está falando de décadas de conflito daqui para frente. Exatamente. E a gente está falando de ter uma cultura que prepara os filhos e os netos para viver de uma outra forma. Exatamente. Como é que você absorve tudo isso, analisa tudo isso e começa a agir? É, primeira coisa, eu vou partir do ponto seguinte: a coisa só vai piorar, tá? Não acredito que vou ser bem sincero. Se não for piorar de Daqui, imediato, vai piorar ano que vem, vai piorar daqui a 5 anos, a 10 anos, mas não vai demorar muito, tá? daqui para frente é só para baixo. Daqui para frente é só para baixo. O que a gente está falando? Então vamos pegar, começar a juntar lá os cenários possíveis e aí eu vou dar.
a minha realidade, o Eurico vai dar a realidade dele, o que que a gente está, de certa forma, não só pensando, refletindo, mas estamos pensando em ações concretas para poder a gente não ficar tão dependente, criar o nosso bote salva-vidas. Vamos chegar lá daqui a pouco nesse termo, né? Acredito que, se não for agora de imediato, se a economia voltar e se estabilizar um pouco mais, em algum momento, que não vai demorar muito, realmente vai ficar inviável depender de petróleo, de se você necessita se deslocar de grandes distâncias, né? Se você depende de um alimento que vem de grandes distâncias, se você depende de um fertilizante que é derivado de petróleo, se você depende de uma logística dependente de petróleo, você está ferrado. É assim, agora isso está E, mais do que nunca evidente. e lembrando que não é um purismo, né? Tem coisas que a gente depende do petróleo hoje que a gente nunca teve e a gente não quer ficar sem. Por exemplo, um catéter de plástico para uma cirurgia cardíaca. Exatamente, exatamente. Então, assim, nós vamos acabar com o petróleo em copo plástico de uso simples ou nós vamos guardar um bocado para a gente poder ter cirurgia cardíaca por mais 300 anos? Exatamente, exatamente. Vamos fazer um bom uso do petróleo ou simplesmente vamos torrar que nem um adolescente que acaba de receber a herança do pai e queima tudo em um ano, que é o que a gente está Isso. fazendo. Nós vamos usar usando carro e moto para passear de Jeep no final de semana, ou nós vamos pegar esse recurso e usar, por exemplo, o maquinário. Eu tô aqui na nascente do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, que deu aquela confusão toda de enchente há 2 anos, né? Não teve nenhuma mudança da ocupação territorial de lá para cá. Então, eu poderia pegar esse petróleo, por exemplo, e fazer a harmonização dos sistemas de produção com o relevo, em curva de nível, em todas as serras gaúchas aqui, e ter aqui um cenário parecido, por exemplo, como é o interior da China, tudo em curva de nível, a produção de agricultura familiar. E precisa de petróleo para isso também. Dá para fazer na mão? Dá, mas é muito melhor usar o petróleo, né? E essas intervenções, elas duram séculos, uma vez feitas. Mas a gente não está fazendo isso, a gente está gastando, né? Avulsamente. Gastando de qualquer jeito, sem pensar que talvez lá na frente vai faltar para coisas muito importantes. Esse aqui É, é meu ponto. Eu não sou por isso, né? Eu não quero usar o petróleo. Eu quero usar o petróleo do jeito que cria permanência e não usar o petróleo do jeito que cria impermanência, né? eu vou pegar um gancho do David Howe de novo. Ele fala assim: aproveite o petróleo para poder fazer a transição, porque depois que ele acabar ou se tornar inacessível de difícil acesso, vai ficar mais difícil fazer a transição, tá? Esse que é o ponto que a gente quer chegar aqui. Mas dentro desse cenário, eu, sim, Jorge, uma pessoa que está aí estudando tudo isso, visualizando, que sempre teve essa preocupação e que vê agora literalmente a água bater lá, né? Então, a gente está vendo um cenário em que, a gente vai ter possivelmente, se essa guerra escalar, ou se não, se essa guerra também não escalar, esse vai explodir em algum momento, sabe? Isso que eu quero botar para todo mundo, que as pessoas se tornem claro. Ah, não, mas aí a guerra agora acabou, fizeram um tratado lá e aí o barril do petróleo diminuiu. Vai diminuir agora, mas em algum momento ele vai subir de novo. Não, não tem como. Não tem, isso não tem como mais o petróleo se tornar barato. O petróleo se torna cada vez mais caro e todas as cadeias produtivas do petróleo vão sofrer gravemente se não se prepararem para uma transição Ô, energética. ô Jorge, desculpa interromper. Tem um pensador que vale muito a pena você citar aqui, ele chama John Michael Greer. E ele fala do longo declínio. O David fala do um futuro com declínio energético. A gente já está vivendo ele, né? Que ele falava disso há 20 anos, a gente já está vivendo. E o John Michael Greer fala do longo declínio. Ele fala que é uma coisa que vai demorar um tempo. Mas ele tem uma metáfora, uma imagem que eu acho que vale a pena para explicar isso que você está falando para as pessoas entenderem. Nós temos crises sucessivas e sempre no declínio da qualidade das coisas. A gente não tem uma crise e volta e melhora. É importante as pessoas começarem a olhar para trás e lembrar disso. O material de construção está cada vez pior, o alimento está cada vez pior, o solo está cada vez mais degradado, a água está cada vez pior, a ética das pessoas está cada vez pior. Então, assim, quando a gente olha para o social, para o ecológico, para o econômico, a gente tem uma escada para baixo, tem uma crise, despenca. Aí tem uma estabilização, um degrau. Mas não volta para cima, vai só despencando, né? Então ele traz essa imagem que eu acho que é importante as pessoas pararem e prestar atenção. Nós não vivemos uma crise. São crises sucessivas que constituem um colapso de longo prazo, e é importante as pessoas afinarem olhar para isso. Depois da crise não melhora, só piora. Você trouxe a desacoplação do dólar, um dado para as pessoas terem. De novo, estou falando de fatos, não são opiniões. Desde a década de 70, que você vem fazendo toda essa revisão histórica, que mesmo nos países ricos,
o poder aquisitivo das pessoas só cai. Não melhorou. Ou seja, a gente tem 70 anos que o poder aquisitivo só cai. Nunca voltou, nunca melhorou. Depois daquele boom que a gente teve depois da Segunda Guerra Mundial, que tem um monte de gente que melhorou de vida e tal, que inclusive é chamado de baby boomers, né? Nunca Sim, mais teve aquilo. Naquele período, uma pessoa com um emprego comum de carteira assinada, trabalhando 30 anos seguido numa empresa, pagava uma casa. Hoje você tem duas pessoas e não paga uma casa, você não consegue viver. exatamente. Então, eu estou só trazendo isso, desculpa essa interrupção, porque é um outro pensador do colapso que eu acho que vale a pena as pessoas estudarem, né? O John Michael Gray, cara, ele tem um livro muito bom. Enfim, ele traz essa imagem, né? É uma escada para baixo. Então tem uma crise, a crise é uma queda abrupta, tem um platôzinho que as pessoas começam a botar o nariz para fora da água e achar que normalizou. Aí vem a mídia, as Rede Globo da vida falando que a vida tá boa e daqui a pouco vem outra porrada. Mas se a gente fizer um estudo histórico mesmo como você está provocando e olhar para trás, só tem piorado. Então, Piorado. E vai piorar mais. essa leitura é importante para as pessoas entenderem, porque, por exemplo, pode ser que a guerra acabe amanhã, então, era tudo alarmismo, não tem precisando se preocupar com nada, tá? Tudo voltou, entre aspas, ao normal, né? O normal é essa escada para baixo que o John Michael Greer coloca. Exato. Então, assim, dentro da minha perspectiva, tá? Dentro dos meus estudos, daquilo que eu tenho vivido e daquilo que eu tenho estudado e me preparado para fazer uma transição nos últimos 20 anos. Então, eu estou falando aqui, eu e o Eurico, como pessoas que não estão só estudando, as pessoas que estão tentando, de diversas formas, botar isso em prática, em ações reais, e mais para frente a gente vai falar sobre também os nossos projetos em relação a isso. Mas o que eu acredito que vai acontecer? Primeiro, é isso, subida óbvia, que é o que a gente já está vendo. Você vai no posto de abastecer e aí você vai chegar lá, o combustível está absurdamente mais caro. A gente já tem visto isso, essa flutuação acontecer, né, desde a pandemia, greve de caminhoneiro, a gente teve várias situações aí que já mostrou alguns alarmes para a gente e muita gente não percebeu que isso já era um sinal claro demonstrando que isso é muito sensível subindo o preço do diesel, porque basicamente o diesel, 20% do diesel brasileiro é importado, ou seja, a gente depende de uma flutuação avulsa do mercado internacional que está fornecendo diesel para a gente. E quase, sei lá, 70, 80% da frota brasileira de transporte de caminhão, que transporta tudo, ela é baseada em diesel, tá? Lembrando que o Brasil já teve uma crise, já viveu uma crise aí na década de 80, se não me engano, né? Que a gente, um engenheiro chamado José Augusto Bautista Vidal, ele fez uma das maiores revoluções energéticas de combustíveis no mundo, baseado em uma planta, em monocultura, mas a gente mudou a nossa matriz energética para o álcool, um programa chamado Proálcool, e a gente resolveu temporariamente isso, mas depois que a coisa estabilizou e voltou ao normal, a galera botou de novo os carros a gasolina e a diesel para funcionar, que é um negócio louco. Só um parênteses aqui para poder ver que a gente já viveu isso, a gente já passou por uma situação parecida. O Brasil conseguiu solucionar com a primeira revolução energética de transporte do mundo e depois se acabou completamente com esse programa e simplesmente voltou à dependência do petróleo de novo, só para poder botar como que essas quedas voltam de novo ao normal. Todo mundo fala, não, agora está normal, volta a usar a gasolina de novo, vamos viver aí porque não vai ter isso de novo, até esperar pela próxima crise, que é o que está acontecendo agora. Com isso, os transportes são a matriz de logística que a gente tem dentro do sistema, que depende basicamente de diesel, no caso do Brasil, fazendo com que o preço de absolutamente tudo também esteja não só atrelado ao petróleo, mas atrelado ao custo do combustível e atrelado, por consequência, ao custo do frete, que no Brasil não é barato. Eu mesmo faço diversos fretes aqui no Brasil e tal, não depende 100% disso, mas um dos setores da minha empresa depende de frete, de movimentação de materiais, de pessoas, de logística e tal. E o que eu percebo? É um fator extremamente sensível. Aumentou o diesel, aumentou o frete, o preço de absolutamente tudo dispara. Se a gente tem uma situação de fora do controle, que nem agora, né? A gente pode chegar num barril de petróleo e custar $200, que é o que o pessoal do Irã falou. Falou, vamos ver se vocês aguentam o preço do petróleo chegar a $200, que aí vamos ver se a economia do mundo não vai quebrar. E vai quebrar, porque vai se tornar inviável, porque o poder de consumo não vai ter capacidade de comprar no supermercado aquele alimento ou o combustível para você botar no seu carro para você se deslocar
e absolutamente todos os itens derivados e que estão nessa cadeia produtiva vão se tornar inviáveis. Inviáveis para o produtor, então você não vai ter dentro do produtor. Tipo o fertilizante, o que está acontecendo agora? A dependência de fertilizantes petroquímicos está fudendo com a produção da próxima safra. A gente pode ter uma queda abrupta na produção de alimentos que vão ser distribuídos no mercado, supermercado. Então, esse alimento que você vai comprar no supermercado, ele pode não ter ele na próxima safra entre 2026 e 2027, porque agora o cara não tem como plantar. Por quê? Porque o preço do fertilizante já está absurdo. O cara está 50% mais caro determinados tipos de fertilizantes e não está tendo mercado. Por quê? A galera que tem, que exportava, eles estão segurando no mercado interno, tipo a China, a Rússia. Os caras falaram, eu não vou ficar exportando, eu vou manter esse estoque aqui para mim, porque vai saber como que vai acontecer e não está tendo distribuição. Só para vocês verem Grande, como que... Pode grande falar. parte do adubo químico vem da Ucrânia, né? O preço está É o subindo crânio. desde o começo da guerra da Ucrânia. Exatamente. Então, essa teia global de dependência, não só do petróleo, mas de toda a cadeia de sucessão dependente do petróleo, ela está simplesmente entrando em colapso. Se essa guerra não parar agora, ela vai entrar em colapso mais rápido ainda. A gente está sendo só um processo de aceleração do processo da crise energética com essa guerra do Irã. Mas a questão não é que a guerra parou, a questão é que vai continuar. É isso, é só uma questão de tempo. Se a gente não consegue desenvolver soluções em nível macro, como que a gente vai resolver isso? São questões de políticas públicas bem relevantes que as pessoas têm que mudar muito a sua mentalidade e mudar completamente seus posicionamentos e suas relações, que é bem complexo, porque é um sistema altamente corporativista, dependente de sistemas industriais petroquímicos e grandes corporações que mandam no poder. Mas em A termos gente, de micropolítica, a gente tem outras soluções, que é o que eu e o Eurico vamos propor aqui. é isso que eu ia falar. Na macropolítica, eu não acredito em solução. O Wendell Berry, que é um escritor agrário americano, ele fala isso há muito, desde a década de 70, por causa do agronegócio nos Estados Unidos, ele fala isso, né? Ele fala assim, olha, esperar que grandes soluções resolvam o problema é confiar no mesmo tipo de processo de decisão que criou o problema. O problema foi criado por decisões centralizadas, por sistemas centralizados de produção e consumo. Então, a descentralização ela é necessária, né? Essa é a crítica. Todo mundo fala, mas isso que você está falando não dá para todo mundo. Meu amigo, eu não estou falando para todo mundo. Primeiro, eu estou falando com quem quer protagonizar uma vida diferente. Eu já não estou falando com todo mundo. Exatamente. Porque a maioria das pessoas ainda estão buscando mais ar-condicionado, trocar de carro todo ano, casa cada vez maior. Eu não estou falando para todo mundo. Eu estou falando para quem quer protagonizar uma vida diferente. Eu estou falando para quem já entendeu que soluções que vêm de cima não conseguirão manter, não conseguirão prover autonomia e dignidade para as pessoas comuns. A solução que Existe vem um. de cima, ela vem amarrada com dependências, porque senão os caras não se mantêm no poder. Exatamente. Então, Exatamente. assim, É uma estrutura que ela teria que romper muitas coisas para poder fazer essa mudança. E é muito difícil isso, fazer isso. mas por isso que eu estou te perguntando, e aí, Tá, no micro? tá. Existe um conceito chamado decrescimento, que é um conceito bem interessante para a gente poder tocar, que é o avesso do que a gente tem como modelo capitalista contemporâneo aí, ultra avançado, que a gente está vivendo, dependendo do petróleo. Quem está disposto a diminuir o seu consumo, a sua dependência do petróleo, quem está disposto a diminuir sua logística de dependência de transporte, quem está disposto a reduzir determinados luxos que esse sistema permitiu para a gente, quem está disposto a abrir mão de determinados confortos, pelo menos temporariamente, para poder fazer uma transição. Eu e o Eurico já estamos fazendo isso há bastante tempo. A gente está se preparando e diminuindo fazendo esse decrescimento voluntário, digamos assim, diminuindo a nossa dependência há bastante tempo. E cada vez a gente está tentando dar saltos maiores para que a gente tenha menos dependência desse sistema baseado no petróleo e nas grandes corporações e toda essa cadeia produtiva. Mas onde que eu quero chegar? Enquanto não só um pensador a respeito disso, mas uma pessoa que vive essa realidade, hoje, por exemplo, e não só hoje, né, tem mais ou menos uns 15 anos que eu vivo em áreas rurais, em chácaras, em casas soltas, né, eu não vivo em áreas urbanas. Então, por exemplo, a minha água, eu não dependo da água do fornecimento da cidade.
zero dependência, por exemplo, né? Eu tenho uma rede de pequenos produtores rurais na minha região, tenho uma vizinhança, eu tenho uma pequena produção de alimentos no meu espaço, eu tenho desenvolvido um estilo de vida muito mais voltado para o campo e para uma autonomia há bastante tempo. Então, eu venho desenhando esse estilo de vida. Hoje, por exemplo, eu não dependo de trabalhar fora de casa. Eu trabalho dentro da minha própria casa. Assim, grande parte do Eu, meu trabalho é feito assim. não, eu quero ressaltar algumas coisas, né? Você não herdou terra, você tem que trabalhar para juntar dinheiro para comprar terra. Você escolheu e foi desenhando um posicionamento profissional para que você pudesse trabalhar de casa. Eu estou ressaltando essas coisas para as pessoas entenderem o seguinte: e essas ações, esses princípios, talvez não sejam possíveis de serem aplicados completamente para a vida de todos, mas todos que usarem terão melhoras no sentido de autonomia e independência desse sistema maluco que a gente está vivendo, né? Porque Exato. assim, você não teve isso aí tudo de mão beijada, não, isso aí foi construído. Não foi construído e eu abri mão de muita coisa para poder estar aqui. É isso que eu deixar bem claro para vocês, assim, que eu tinha capacidade de poder passar em primeiro lugar em um curso de medicina. Eu sempre passei nos primeiros lugares, então eu abandonei uma linha que foi desenhada para mim, que todo mundo da minha geração seguiu. Eu rompi com isso, sofri todas as consequências econômicas, sociais e dificuldades com família, 3 filhos, mas, de certa forma, eu construí, pouco a pouco, uma resiliência, pelo menos no nível em que eu tenho capacidade, tive capacidade de fazer. E hoje, por exemplo, eu me sinto muito mais preparado para poder fazer uma transição do que 99% das pessoas que eu conheço. Além disso, eu desenvolvi habilidades manuais. Apesar de que as pessoas olham e falam, cara, sim, eu domino várias tecnologias de informação, de informática, estou aí sempre atualizado, mas eu sou muito analógico. Eu desenvolvi habilidades de construção, habilidades de desenvolvimento desde imobiliária, construção de casa, resolução de problemas nas áreas rurais, em plantios, enfim. E não só isso, construir redes de pessoas atreladas a pessoas que estão nesse meio, né? Pessoas ligadas à permacultura, à agrofloresta, à bioconstrução, pessoas que estão, de certa forma, já implementando essa transição. Então, isso que é o que eu construí nos últimos 20 anos, sem brincadeira, desde 2006 que eu estou fazendo isso. Literalmente são 20 anos dedicados a isso. Assim. Meus pais no começo não entendiam nada. Eles achavam que eu era um hippie maluco que estava simplesmente viajando e alucinando. Hoje em dia eles me respeitam e me admiram e conseguem valorizar drasticamente o que eu estou fazendo com a minha vida e com a minha família e com os meus filhos, né? E estão me apoiando nessa jornada, apesar de que grande parte disso eu fiz por conta própria, não herdei nada, não tive ainda acesso definitivo a uma terra, que é um ponto crítico que eu e o Eurico vamos tocar daqui a pouco, mas, de certa forma, eu venho construindo essa autonomia, por quê? Porque eu já sabia que isso ia acontecer, e para muita gente, a permacultura, para quem não sabe, a permacultura é uma metodologia de design desenvolvida na década de 70 lá na Austrália por dois caras, Bill Morrison e David Hongren, visando a desenvolver sistemas digamos assim, ecossistemas humanos harmonizados com o próprio meio, né? Em que a gente pudesse equilibrar essa conta energética e, de certa forma, regenerar os espaços que a gente está habitando, né? Cuidando do solo, da água, das habitações, das relações, enfim, quem não sabe, quem não conhece, pesquisa, que é bastante interessante. Então, eu venho estudando e praticando e me ligando a esse tipo de conhecimento desde 2006 e, de certa forma, moldando a minha vida para esses princípios e esses fundamentos e essas práticas há 20 anos. Então, são 20 anos dedicados e, por incrível que pareça, eu ainda não consegui fazer a grande virada. Por quê? Porque para poder fazer essa grande virada, que é conseguir uma terra e conseguir finalmente me estabelecer e criar um território, um sentimento de pertença, como o Eurico fala bastante, a gente precisa acumular recursos, que é o grande paradoxo da minha vida, é exatamente esse, né? Eu preciso acumular um recurso muito grande, porque é muito caro terra no Brasil, e eu e o Eurico viemos aí nos encontrar no ano passado, justamente porque a gente tem uma característica muito parecida. A gente ainda não temos uma terra que pertence a nós, a gente vive em ambientes alugados, apesar de a gente estar vivendo em áreas rurais há muitos e muitos e muitos anos, né?
e desenvolvendo habilidades e criando diversos tipos de relações e conhecimentos, que é muito válido, que é o bem mais precioso que eu acho que a gente tem, mas nesse exato momento, na verdade, desde o final do ano passado, no começo desse ano, e agora mais ainda, a gente está tentando se somar na busca de um território em que a gente possa não só ter a nossa ilha de salvação ali, vendo todo esse sistema derreter, que a gente possa ter nossa autonomia na nossa produção de alimentos, com a relação com a água, com o solo, mas que a gente também possa ter uma rede de apoio de vizinhos, de pessoas que também estão, de certa forma, dentro desse mesmo propósito. Por quê? Porque também, dentro dessas situações de caos e dificuldade, diversos tipos de crise, as pessoas que mais conseguem, digamos assim, atravessar são as pessoas que têm comunidade. E comunidade não é o sentido de comunidade hippie, ecovila, não. A gente está falando de pessoas que têm o mesmo propósito, se somam para poder atravessar, somar forças para poder desenvolver uma resiliência ainda maior e complementar, né, habilidades, produções e capacidades dentro dessa lógica, né? Pessoas que podem confiar umas nas outras, né? Exatamente. Recentemente eu estudei sobre como que as pessoas lidavam com a guerra, em seu país entre guerra, como que as pessoas se viravam, porque é isso, é uma coisa importante para poder se aprender, justamente uma coisa que está acontecendo agora, e o que a gente descobre é que as pessoas se viram comunitariamente. Quem tenta se virar sozinho se ferra. Essa basicamente é uma lição que eu aprendi, que as pessoas geralmente se juntam, e isso é um cenário, um dos cenários que o David Homeker fala, né? Que é uma possível derrubada do Estado como ele está configurado agora, e a retribalização. É um dos cenários que o David fala. Vamos dizer que não existe mais Brasil, não existe mais Estados Unidos, não existe mais Paraguai. Os centros de poder, eles são, de certa forma, interrompidos. Aí falar, não, mas como assim? Cara, já aconteceu isso várias, só você estudar a história. A gente tinha impérios de reis e rainhas, não tem mais. Alguns lugares, poucos têm, mas a maioria não tem mais. Isso em determinado foi rompido. Tem E aí, qual que é a reconfiguração que a gente pode ter nessas situações, né? tem um artigo que o David cita como um artigo que influenciou muito ele na década de 70, e eu li esse artigo essa semana, né? Que é uma análise histórica, social e ecológica da queda do Império Romano. E é interessante você ver, porque assim, quando a gente fala isso, as pessoas não conseguem imaginar que isso vai acontecer. E eu acho que o desfazimento dos Estados-nações não vai acontecer no nosso tempo de vida. Mas eventualmente ele vai acontecer, que é essa retribalização. E aí você tem alguma dúvida disso? O Império Romano durou muito mais do que a civilização ocidental de hoje, que a gente tem 250 anos aí a partir da Revolução Industrial, e eles duraram 1000 anos. E o final tem características muito parecidas com o que a gente está vivendo. O final era muita gente querendo comodidades nos centros urbanos, o Estado assoberbado tendo que pagar subsídio para quem vivia na cidade, que era dado em forma de grãos. Aí, quanto mais gente procurava as cidades, mais eles tinham que abandonar abordagens sustentáveis de produção rural, então eles iam degradando os lugares, desmatando os lugares e exaurindo o solo dos lugares. Então eles tinham que expandir o império para manter as cidades. Na medida em que eles expandiam, eles entravam em contato com outras culturas, esse vetor voltava para dentro das cidades e erodia a cultura original. Então, um círculo vicioso, né, de feedback positivo. Positivo nesse sentido não é positivo, tá, gente? É porque o pensamento sistêmico, né? Feedback positivo no sentido que eles vão se somando, né? Mas são todas informações ruins. Mais gente precisando do estado do bem-estar social, mais gente precisando de mais comida, mais terra sendo degradada, mais lugares tendo que ser tomados para poder manter o centro. E aí a qualidade disso tudo vai ficando cada vez pior. E no final do Império, o que acontecia? As margens já estavam completamente abandonadas. E ao contrário do que as pessoas hoje pensam, né, que a cidade é o lugar mais seguro, a cidade é o lugar em que o Estado vai exercer mais poder até o final. Mas, historicamente, quando você olha o que aconteceu com o Império Romano, as pessoas saíam das cidades e procuravam o campo de novo. Então, esse caminho de volta para o campo, ele é milenar, né? Então, de novo, o que a gente está buscando não é novo, não é romântico, é uma coisa real.
buscar um lugar onde a gente consegue viver com menos dependência do petróleo. Por exemplo, aqui em casa tem fogão a lenha e tem fogão a gás. Eu não tenho biodigestor, então o gás vem do petróleo. Eu estou conversando com um aluno meu que ele trabalha bem com solda e eu estou querendo fazer um fogão solar com chapas de aço inox. Ele falou, Eurico, mas é meio caro. Eu falei, é mais caro pagar o gás em situação de conflito do que fazer um fogão solar. O fogão solar de inox eu vou fazer ele uma vez, ele vai durar o resto da minha vida, eu posso deixar ele para meu filho depois. Ele nunca mais vai Exato. acabar. Então, assim, esse caro, é caro, caro quanto? Ah, R$ 1.000 fazer um fogão solar. Eu acho que não dá nem estudo, mas enfim, R$ 1.000 fazer um fogão solar. Pô, R$ 1.000 é 10 bujão de gás. E Tá paga uma pago. vez. É. Então, olhando para toda essa maluquice, né, as pessoas precisam entender o seguinte: o seu alimento vem de uma produção que gastou vários usos de trator, vários insumos químicos, depois gastou vários quilômetros de estrada para ser distribuído para os supermercados, depois teve o petróleo de novo, que você usou o carro para ir lá no supermercado para comprar aquilo. Todo o plástico, todas as embalagens estão ligadas com isso também, para chegar na sua casa. Ao passo que se você tiver uma casa solta, que seja 1.000 metros de quintal que você tenha, você consegue ter milho, abóbora, você consegue ter mandioca, você consegue ter tempero, você consegue ter fruta. Se você tiver 5.000 metros, você consegue alimentar com facilidade mais de 4, 5 pessoas. Se você tiver 2 hectares, você consegue alimentar algumas famílias. Se você for bom de inclusão animal, né, conseguir integrar os animais ecologicamente no manejo, e se a gente fizer, a gente está citando muito ele aqui, mas acho que vale a pena, se a gente fizer o que o David fez, né? O David escolheu uma propriedade de 1 hectare e eles escolheram voluntariamente uma dieta majoritariamente vegana. Desculpa, vegetariana. Eu digo majoritariamente porque ele sempre caçou, né? Ele sempre foi da caça e ele sempre fez um manejo ecológico dos animais. Até aquela cacatua, aquele papagaio branco, ele já comeu, ele come de tudo. Só que, para conseguir a estabilidade alimentar numa propriedade de 1 hectare, ele escolheu sistemas perenes de produção, castanhas, frutas, né? Aí tem galinha, ganso. Só que com o passar do tempo, eles sentiram falta das coisas de origem animal. Então, eles passaram a produzir leite e comer a carne de caprinos. Eles comem eventualmente só os descartes, né? O que que ele fez que eu achei genial? Ele bota os bichos para passar em terra pública. Então, eventualmente, quando eu estou falando de novo, né, você estava falando da tribalização, eventualmente, quando o Estado parar de conseguir vigiar todo mundo, as coisas vão ficar mais bagunçadas. Nesse sentido, o Brasil é muito bom, porque a gente sempre foi bagunçado. E isso é bom, porque a gente consegue se virar. Então, vai ter muita solução surgindo de vários lugares. Então, você tem uma propriedade pequena de 1 hectare, 2 hectares, você consegue alimentar algumas famílias. Mas se a gente consegue usar animais bem integrados e usar terras públicas, ou terras que ninguém sabe quem que é, a gente consegue melhorar isso ainda mais, né? Então, a minha busca, que é muito parecida com a sua, é de um lugar que tenha, primeiro, estabilidade climática. Eu venho do Cerrado e eu não quero mais morar no Cerrado. O Cerrado tem 6 meses de seca absoluta e pode ser que com mudança climática passe a ser um semiárido, passe a ter 9 meses de seca. Aí começa a ficar difícil você captar água da chuva, começa a ficar difícil você trabalhar com irrigação, começa a ficar difícil uma série de coisas, né? Então, eu tenho buscado lugares com estabilidade climática. Eu vim para o sul do Brasil por isso. Temperaturas mais amenas, chuvas bem distribuídas durante o ano. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a gente tem uma coisa que pouca gente tem, né? A gente tem chuva no inverno. A maior parte do Brasil não tem chuva no inverno, só tem chuva no verão. Então, na medida que você vem um pouquinho mais para o sul do Brasil, você tem uma distribuição de chuva mais tranquila. Você tem uma faixa de temperatura mais amena. Você tem possibilidade de agricultura e de pecuária mais tranquila. Só que tem umas questões que são difíceis nisso aí que você está trazendo, que é o pensar a ocupação territorial com menos gasto de combustível fóssil, porque a gente também tem que pensar a ocupação territorial onde é mais seguro. E para a gente é mais seguro em terrenos mais declivosos. Por quê? Porque se é plano, o agronegócio chega. E se o agronegócio chega, a água vai estar contaminada. Se o agronegócio chega, vai ter pulverização por avião ou por drone. Então a gente precisa estar em lugares que são relativamente declivosos, a gente precisa estar mais acima para pegar essa água limpa, e a gente precisa pensar soluções que são comunitárias, que é o que a gente vem fazendo, né? Então, por exemplo, no caso do Jorge, as habilidades de construção, de carpintaria, de bioconstrução,
né? No meu caso, soluções com água, com manejo, planejamento sistêmico da propriedade. Só que entram outras habilidades. Quem toma conta de criança, quem sabe fazer, quem doula, a doula é importantíssimo ter uma doula perto, né? Junto com a gente. Então, assim, essas habilidades complementares, elas precisam ser cultivadas. E a gente precisa, para fazer isso, a gente precisa conseguir começar a testar em quem a gente consegue confiar. E eu venho falando uma coisa que incomoda muito, principalmente o pessoal da esquerda, que é o seguinte: não interessa em quem a pessoa vota de 4 em 4 anos. Interessa se eu posso confiar nela no dia a dia. Meu vizinho pode votar em quem ele quiser, ele pode votar na ultradireita, mas se eu faço um mutirão ele vem, eu quero ele de vizinho. Meu vizinho pode votar em quem ele quiser. Se ele mata um porco e ele me oferece uma latinha de banha, eu quero contato com ele. Se eu tenho aqui uma dificuldade com a água, ele vem me ajudar a resolver, eu quero contato com ele. Se ele faz tudo isso, eu estou o tempo inteiro falando para ele, ó, se você precisar de mim, eu estou aí, tá? Isso é uma quebra de paradigma para quem vem do ambiente urbano, que é enorme. Que o pessoal começa, pela falta de pertença ao território, o pessoal começa a pertencer à ideologia. Exato. Só que essa ideologia não tá trazendo manualidades, não está trazendo soluções práticas para a vida das pessoas. Então, igual você, né? Eu não tive, não tive ajuda da família. Então, assim, não tive também. Preciso acumular capital para poder comprar o território, para poder montar tudo isso. Mas enquanto não tem isso, eu já estou num lugar que já tem água de 2 nascentes, que já tem fogão a lenha, que já tem vizinhos que são da agricultura familiar. E isso importa muito. Porque isso é uma coisa que também que as pessoas precisam entender, que a gente vê nesse caminho um tempo. Você não precisa começar tudo isso comprando a terra. Você pode começar tudo isso mudando o jeito que você vive. Onde Exato. você vive, por que você vive. A pessoa mora em São Paulo e paga aluguel em São Paulo, capital ali, ela pode pagar um aluguel muito mais barato na cidade pequena e ter um quintal. Então, é redefinir o que é sucesso. Você quer uma carreira de sucesso no mundo corporativo e viver numa cidade onde você é dependente de tudo, beleza, mas você é um cara vulnerável. Se você está defendendo a sua vida e a sua família só com dinheiro, você não tem poder. Primeiro que esse dinheiro é de faz de conta, como você trouxe no começo da conversa hoje. Esse dinheiro não vale nada. Ele é uma fábula, né? Segundo, que você só tem o dinheiro para comprar tudo. As pessoas que sabem produzir, que sabem prestar serviço, se elas estiverem numa situação de crise muito grave ou de colapso, elas não se sujeitam. Então, um cara bacana para a gente falar dele aqui também, está sempre compartilhando fontes, eu falo sempre dele, eu vou trazer ele, é o Dmitry Orlov. Dmitry Orlov é um cara que ele é russo, e os pais fugiram da União Soviética e foram para os Estados Unidos, né? Quando ele era pequeno, criança. E aí ele trabalhava com tecnologia informática, e ele começou a voltar a trabalhar dentro da União Soviética, na Alemanha, em outros lugares, na Rússia, no final da União Soviética. Ele começou a voltar para lá em 87, 88, 89, aí 89 foi a quebra do muro, né? A queda do muro. E aí ele documentou a queda da União Soviética e escreveu um artigo que depois virou um livro, chama Os 5 Estágios do Colapso. E esse cara traz coisas interessantíssimas para a gente. Por exemplo, as pessoas lá, elas tinham hortas públicas. Então você chegava lá e ia na prefeitura e falava assim, ó, eu quero ter um pedaço de terra para produzir. Aí a prefeitura te dava numa horta comunitária um talhão pequeno de terra que era só seu. Na verdade, do Estado, mas estava cercado ali e você que era o gestor daquilo ali, né? E ele falava assim, ó, você sabia quando estava difícil, quando estava fácil, porque no ano que estava mais fácil, você viu o pessoal plantando morango, você viu o pessoal plantando. No ano que estava mais de... No ano que estava mais difícil, estava todo mundo plantando batata. E aí ele conta uma outra história da hiperinflação, que é o seguinte: o cara sabia plantar batata, o cara sabia pegar a batata e transformar em vodka, o cara sabia construir, o cara sabia caçar. Aí entrava a hiperinflação, vinha o pessoal urbano e dizia assim: pô, eu te pago tanto pela sua vodka. O cara falou assim: não vendo, não vende. Ah, eu pago tanto pela carne, não vendo. Porque quando chega numa situação de crise absoluta, o que realmente importa, o que realmente é riqueza? É teto, pessoas que você pode confiar, comida. Exato. Então, o que aconteceu? Quando chegou a hiperinflação, o cara que produzia vodka pegava uma carne de caça de um outro cara que sabia caçar, e o outro pegava. Então, assim, começava a ter um escambo entre as pessoas, e eles preferiam o escambo ao dinheiro, que é um outro mito, né? De que o escambo não é eficiente. O escambo é extremamente eficiente porque ele revela isso que você está falando. O escambo revela as pessoas que você pode confiar. E numa situação de crise,
esse é um termômetro maravilhoso. Você faz o escambo, o cara te dá o cano, beleza, esse eu não posso. Custou alguma coisa? Custou. Mas você identificou o malandro. Agora você começa a fazer escambo, idade, e o vizinho vem, e o cara o outro troca, pá. Cara, isso aí não tem a ver com comprar terra. Isso tem a ver com se posicionar num lugar e de uma maneira que você pode confiar nas pessoas para soluções que são extremamente locais. Isso não vem de cima para baixo, é a gente que resolve, né? Então, de ordem prática, assim, eu tenho pensado nisso, né? Lugar onde a gente tem água, estabilidade climática para produzir, lugar onde a gente consegue montar a propriedade para não precisar de energia, ou seja, tudo funciona por gravidade, precisa de declive de novo para fazer isso. Lugar aonde a gente consegue contribuir. As pessoas pensam assim, aonde que eu posso ir que já tem uma comunidade funcionando? É o contrário. Aonde você pode ir que você se torna útil? Porque isso é que traz segurança. O pensamento da pessoa que sai da cidade ele é muito egoísta. Tipo assim, aonde que eu vou que já está funcionando? Não, meu amigo. Aonde você vai que você se torna importante para aquele tecido social. Onde você chega conseguindo contribuir na chegada já. Porque aí você começa a ser defendido também. É o contrário do que a pessoa faz, né? A pessoa vai para o campo, é aquela pessoa que sai da cidade, mas leva a cidade junto com ela para o campo. E ela, com isso ela coloca um alvo nas costas, né? Toda vez que ela precisa de serviço, o pessoal cobra mais caro dela. Toda vez que tem algum roubo é na propriedade dela. Toda vez que tem. Por quê? Porque o cara chegou esbanjando, né? Então, esse processo de longo prazo, que você está falando no seu caso 20 anos, no meu caso um pouco menos, no meu caso tem uns 10 anos, tem um pouco mais, talvez. Tem mais, porque um pouco mais de 10 anos. Não é só sobre comprar, é sobre se posicionar. E não é sobre Exatamente. se posicionar de um jeito que dá para todo mundo fazer. É se posicionar de um jeito que você resolve a sua vida. Eu não sou responsável por resolver a vida de todo mundo. Eu sou responsável por resolver a minha vida. Agora, o efeito em cadeia de pessoas pensando assim, ele reverbera e ele é poderoso. Mas é um efeito colateral. Eu não estou planejando isso, não. No meu caso, Jorge, a gente tem uma dependência ainda por trabalho, né? A gente tem uma dependência de carro. E é uma dependência que nos preocupa. A gente está bem posicionado, tem vizinhos muito bons aqui que produzem, a gente está num lugar que tem água em abundância e tal. Tem fogão a lenha, como eu falei, tem várias possibilidades aqui, né? Tem, tem uns frios aqui cheios de ovino, já que eu venho abatendo há algum tempo e guardando. Mas temos dependências e essas dependências me preocupam. É importante que a gente esteja num lugar, e eu vou falar umas coisas que as pessoas vão ficar meio perturbadas, mas é importante a gente voltar a usar boi de arrasto, cavalo com charrete. Ai, que pobreza, que coisa besta. Não. Se você tiver um animal bom, você consegue usar menos combustível fóssil, você consegue guardar o seu dinheiro para coisas que não tem jeito de substituir. Por exemplo, provavelmente eu vou viver uma vida cada vez mais simples, mas eu não quero deixar de ter um computador para ter acesso a outras pessoas. Isso aqui eu tenho que garantir, né? É, enfim, tem algumas coisas que a gente não quer deixar de ter acesso, mas de novo, usar o boi, né? A junta de boi para poder puxar até madeira para construção, o cavalo charrete. Então, assim, eu tenho pensado de forma muito radical, assim, como é que eu simplifico a minha vida para o meu dinheiro render mais e para eu poder também me abalar menos quando essas coisas começarem a não estar disponíveis. Porque se você desapega dessas coisas antes e cria autonomia e um outro viver, quando essas coisas deixam de estar disponíveis para a grande maioria das pessoas, você não está na dor e no desespero, você já se adaptou antes. E aí tem uma outra vantagem, se você já se adaptou, as pessoas vêm te procurar para guiar a adaptação delas. Exato. Você é um ativo social, você é importante para as pessoas à sua volta e aí elas te protegem, elas te favorecem em algumas coisas, né? A gente tem que ser útil. Quer ter segurança em situação de crise e colapso? Você tem que ser uma pessoa útil, né? Exato. Não é como é que você se protege. Na verdade, é como que você é útil, né? Então, eu tenho pensado essas coisas e não é fácil, porque toda vez que vem a crise, as pessoas muito ricas, elas guardam seu dinheiro comprando terra. Então, toda Exato. vez que tem crise, ao invés da terra baratear, a terra fica mais cara.
E E aí ouro também. vai Compra ficando ouro. difícil, vai ficando difícil, né? Mas a gente está procurando junto e, enfim, a gente tem as pessoas que estão com a gente aí nesse movimento de procurar junto. E aí vem uma outra coisa que a gente descobriu, né? O jeito que o terreno vem, os territórios vêm sido fracionados está impossibilitando a gente achar soluções para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que também se articular nesse sentido, né? De ir comprando coisas pequenas e se conectando, né? E achando soluções que são boas para todo mundo. Por exemplo, o cara que não precisa de 2 hectares pode comprar 2 hectares com mais três, né? Que agora está saindo aquela fração ali de 5.000 metros, né? Ou o cara que, como eu, quer trabalhar com a pecuária, é interessante ter outras pessoas junto, que aí eu posso prestar o serviço de manutenção das áreas. Outra coisa que as pessoas não entendem, né? A importância dos animais. A gente vem fazendo manejo territorial com trator e roçadeira e vai ficar caro. O animal fica cada vez mais importante porque para você manter áreas abertas e agricultáveis, você vai precisar da pecuária. E aí tem uma série de questões que a gente está atrasado, né? Genética de plantas e animais que são adaptadas a esse manejo ecológico, leva um tempo para fazer isso. Correção de solo, né? Deixar o solo produtivo e saudável de forma que você consegue manter ele de forma mais fácil, leva um tempo. Então a gente tem uma série de adaptações aí que levam tempo e a gente fica em atraso, né? Quando vem esse tumulto igual veio agora, eu sempre fico um pouco tenso, porque por mais que eu já venha me posicionando, eu acho que eu estou muito atrasado. Não sei se você tem essa sensação. Eu fico assim, eu estou muito atrasado. É exatamente a mesma sensação. Por isso que eu falei que é um bom dia preocupante e angustiante. É nesse sentido. Porque eu estou nessa busca de um território que tem todas essas características, né? Porque, eu poderia estar comprando um lote aqui de uns 2 hectares e já ter resolvido minha vida, mas não é tão simples assim, né? É só comprar e vou ficar com a minha família ali, que o mundo se acabe e eu dou meu jeito. Infelizmente, esse não é o pensamento que parte também dos meus estudos aqui, do meu propósito, né? Tanto que eu me juntei a ti, assim, principalmente porque a gente iniciou uma busca ali por alguns territórios da região da Serra do Tabuleiro, em Santa Catarina. Então, para quem não acompanhou assim de onde que veio essa nossa junção aqui, a gente está nessa procura. Fizemos uma prospecção grande agora no começo do ano, em janeiro. Então, a gente conseguiu juntar pessoas, né, interessadas que pudessem também, de certa forma, a gente comprar um território um pouco maior. Com isso, a gente consegue ter um domínio maior sobre uma microbacia, né? Conseguir fazer um melhor planejamento ali de uma área, conseguir baratear o valor do hectare, porque geralmente territórios maiores têm um valor mais baixo. Só que a gente fizemos isso, conseguimos ir lá para a região da Serra do Tabuleiro, prospectamos umas terras e descobrimos que é muito difícil de conseguir terras muito grandes para poder colocar várias famílias. E a gente fez uma reconfiguração de entendimento de que seria talvez melhor ter pessoas, uma compra 10 hectares, um coletivo compra 10 hectares, e na mesma região ali, outras pessoas vão se somando e fazendo uma conexão de vizinhança, não no mesmo território, que era o nosso pensamento inicial. Porque a configuração não é tão simples de ser encontrada. Muitas vezes você encontra, eu e o Eurico encontramos terra lá de, sei lá, 20 hectares, mas era só floresta, não tinha como fazer uso, né? Ou muitas vezes você chega, um campo próximo a um campo de arroz altamente contaminado com agrotóxico, ou a posicionamento solar é do sul, não para o norte. Então tem uma série de fatores que a gente está nessa procura, e agora, mais ainda com essa crise que vem se acentuando, a gente está, de certa forma, tentando afunilar para a gente poder conseguir realizar esse projeto. E eu acho que muita gente aqui que talvez está escutando a gente tem esse mesmo interesse, né? Então eu sugiro que vocês acompanhem, porque a gente realmente está num movimento bem intenso, buscando fazer toda uma mudança de família, né? Com família e tudo, para uma região próxima, com essa mesma característica, né? Uma casa com um quintal, em que, num primeiro momento, mesmo que a gente não consiga adquirir a terra, a gente já esteja próximo, nessa região ali de Santa Catarina, próximo à Serra do Tabuleiro, e de certa maneira a gente consiga fazer já uma meia transição
para a gente poder adquirir a terra, prospectar terras, adquirir a terra, conseguir fazer essa transição mais rápido, mas ao mesmo tempo com o planejamento, sem desespero, né? Eu e o Eurico, a gente não somos de tomar decisões precipitadas. E isso é uma das coisas que mais me angustia, assim, porque tem hora que eu vou tomar uma decisão, eu volto 10 passos atrás e falo, não, peraí, vamos ver se realmente é esse caminho mesmo que eu quero tomar, porque existem inúmeros cenários possíveis dessa decisão que eu preciso analisar bem como que eles acontecem. Mas a gente está bem, digamos assim, setado, organizando realmente uma grande transição e a gente quer construir isso com outras pessoas justamente por todas essas características do que o Eurico falou. Não dá para fazer isso tudo sozinho e a gente precisa de habilidades complementares, a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de uma rede de confiança e quem está disposto a realmente a participar disso acompanha aqui o nosso movimento. A gente já formou um grupo, inclusive, já tem aproximadamente umas 8, 10 pessoas que já estão participando desse movimento com a gente. Quem tiver interesse, a gente em breve faz uma chamada e explica como que está funcionando. A gente também não quer fazer uma coisa, uma ecovila ou uma comunidade. A ideia é que cada pessoa tenha a sua própria escritura, tenha a sua terra e a gente faça acordos comuns, que é acordo de não uso de agrotóxico, de cuidado com a água, de relações em relação a som, em relação a questões básicas de convivência. A ideia também não é um condomínio, a ideia é realmente criar autonomia com uma rede de resiliência e de confiança que a gente possa, de certa forma, ampliar a nossa resiliência perante todas essas crises que já estão acontecendo e que virão muito piores daqui para frente. Né? É isso. Eu até expandi aqui um pouquinho esse chamado que você fez, né? A gente está olhando ali no sul de Santa Catarina, de Paulo Lopes para baixo até Laguna. E aí vou fazer um pedido para vocês aqui, porque a gente está botando isso aqui na rede. Não queremos ir em nenhum outro lugar. Se você quer, se você tem terra ou quer, né, para acompanhar a gente já tem um grupo já meio filtrado. Depois que a gente achar alguns lugares, eu e o Jorge, a gente está indo constantemente para aquela região lá para procurar, a gente está em prospecção ativa. Se você tem indicações naquela região, a gente recebe. Não queremos convite para outro lugar, não, igual ele falou, né? A gente está orientado já para aquele lugar ali por todas essas questões que a gente falou. Uma questão importante que o Jorge traz também é a proximidade com o mar, porque o mar é uma fonte de recursos, de alimento, enfim, né? Tem uma questão, não é estar no nível do mar, mas estar próximo do mar, né? A pesca, a caça, essas coisas são importantes também como segurança alimentar para a gente. O mar, a proximidade com o mar regula a temperatura, lugares mais próximos têm menos risco de geada e outras coisas nesse sentido. Então, assim, só alguns comentários aqui, né? Porque eu sei que vai ter muita gente, porque não vem para tal lugar, porque não vem para tal. Não, 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 nem coloca. É, e a questão da região, a gente está com um grupo fixo de pessoas que já têm um certo recurso para participar, a gente fez uma filtragem, tem, né? De novo, a gente não está querendo resolver a vida de todo mundo, não, a gente está resolvendo algumas pessoas, né? E aí, a partir desse movimento inicial, e a gente está tentando ou comprar o mesmo território, eu e o Jorge, ou comprar do lado um do outro, a gente aí vai prospectar para chamar mais pessoas para ficar em volta da gente, né? Então, se você quer investir, aí tem outras questões, né? A gente quer desenhar isso de forma ecológica, quer pensar esse lugar desde o começo, aonde que a gente coloca os reservatórios de água, as estradas, aonde que a gente coloca os sistemas de produção, onde que a gente posiciona as casas, né? Em todo um pensamento sistêmico ecológico por trás. Então, tem alguém querendo investir também para que a gente possa fazer isso numa escala um pouquinho maior. Eu digo um pouquinho maior porque a gente não quer em uma grande escala, né? Mas desenhar direitinho para que todo mundo tenha o melhor, a melhor conexão possível com o território. Aí a gente está aqui também para ouvir vocês, enfim, chamados, se alguém quiser se conectar nesse sentido. Mas só para posicionar vocês, é muito fixo, né? A região, o que a gente quer fazer. O Jorge trabalha de casa, tem os cursos, a bioconstrução. Eu tenho a questão da consultoria que eu faço no rural, eu faço para todo lado. Mas eu também estou querendo direcionar isso mais aqui para o sul do Brasil, me tornar cada vez mais local, inclusive nesse sentido de ganha-pão mesmo, porque também não quero ficar viajando muito para muitos lugares. Se for para viajar, eu quero viajar para estudar,
Machu Picchu, estudar a Ilha de Madeira, estudar os lugares que têm, né, uma hidrologia avançadíssima, estudar lugares que têm soluções de produção primária ecológicas. Aí, enfim, eu não tiro férias, eu tiro estudo. Eu não, não consigo ir para lugar ficar fazendo nada, né? Então, a ideia é essa, né? Quem quiser somar, quem quiser participar com a gente, acompanhar, tá aí. Mas eu acho que vale, Jorge, a gente conversar, deixar para as pessoas uma mensagem nesse sentido, né? Cuidado com as críticas. Ah, mas se vocês fizerem tudo isso aí e não tiver um exército para tomar conta, vão esmagar vocês. Ah, mas se vocês fizerem isso aí e a política pública for entrar a ultradireita ou entrar o comunismo, vocês vão perder isso aí tudo. Todas essas críticas, elas são muito úteis para quem não quer fazer nada. O cara ele só consegue ficar criticando, ele não levanta a bunda do sofá e aí então uma história relacionada com isso, né? É muito frequente no meu trabalho de consultoria. A pessoa fala assim: ah, mas eu preciso estar perto da cidade e eu não vou para o campo porque eu quero estar perto de um hospital. E aí eu falo, tá, mas perto do hospital pode ser 20 minutos, 30 minutos, um hospital do SUS aqui né, um município pequeno aqui resolve. Ah, não, mas eu quero estar perto de um hospital grande. Eu falo, tá, então tá, você vai viver mais 20, 30 anos da sua vida perto de um hospital grande e todos os dias que você não precisar desse hospital, você não está construindo uma vida saudável porque você tem que estar perto do hospital. Então, essas pessoas que criticam, ah, mas se não tiver arma, ah, mas se não tiver não sei o quê, se afastem dessas pessoas, porque elas acham furo em todas as estratégias, e aí é muito cômodo para elas, porque elas não levantam a bunda do sofá. A gente quer pessoas que estão buscando. Por exemplo, eu já tenho água de 2 nascentes, eu já tenho fogão a lenha, eu já estou perto de vizinhos que têm produção primária segura já de muitos anos, os caras são muito bons no que fazem, né? Eu já estou criando animais e melhorando a genética para funcionar sem químico. Então, assim, o que a gente quer é se lançar em movimento e ir aprimorando a cada dia. Se cada vez mais a gente tem mais pessoas em volta da gente, a gente já está construindo segurança. A gente já está construindo poder de barganha com o governo municipal. A gente já está construindo uma rede de segurança contra o vandalismo, contra os oportunistas, né? Então, só esses toques assim para as pessoas. Não fica escutando quem fica botando defeito em tudo. Fica buscando, como o Jorge até comentou hoje algumas vezes, as pessoas que já estão vivendo as soluções, que podem compartilhar os erros, mas que principalmente podem compartilhar os acertos e os benefícios desses acertos. Ficar no debate teórico de ficar achando furo na estratégia dos outros é uma ótima maneira para a pessoa não fazer nada. E o que a gente quer é pessoas pegando isso aqui que a gente está discutindo hoje e replicando em vários territórios. Ah, mas eu não quero sair do semiárido. Ótimo. Então acha soluções para o lugar onde você quer ficar. E pessoas para ficar junto com você. Ah, eu estou no Cerrado, mas não quero sair do Cerrado. Ótimo. Acha outras pessoas e vai fazer isso, né? Essa semana eu postei um vídeo sobre como se preparar para as consequências da guerra, que é isso que a gente está conversando aqui, né? Eu fiz uns tópicos assim principais, e o primeiro deles é se associar o mais rápido possível com a agricultura familiar, campesina. E aí um cara botou defeito. No mesmo vídeo que o cara botou defeito, um outro amigo meu que é produtor também em Minas, falou, cara, uma pessoa viu o seu vídeo e veio me procurar para montar um negócio aqui comigo aqui e viver aqui. É disso que eu tô falando. Enquanto um ficou lá botando defeito, outra pessoa viu e achou um lugar para ir lá criar segurança para a vida dela. Então são essas pessoas que a gente quer se associar virtualmente e presencialmente, porque a gente vai precisar da coleção desses erros e acertos daqui para frente. A pessoa que fica só no sofá apontando os erros, os possíveis erros, não vai ajudar ninguém. Agora, a pessoa que se coloca em movimento, ela vai dizer: olha, eu errei nisso aqui, peguei um lugar muito isolado. Uau, eu errei porque eu peguei um lugar e o aspecto solar era ruim. Ah, eu errei porque eu peguei um lugar aqui e, sei lá, a estrada não era boa o suficiente para todo mundo. Então, assim, a gente precisa pegar os erros e transformar os erros em ativos, né? O Zayek que fala, o Zayek é um cara da permacultura também do Goiás, gente finíssima ele. O Zayek fala isso, né? O erro é um ativo, mas o erro Exato. só é ativo se a gente conseguir olhar para ele e falar assim, ó, eu errei e tá aqui como é que eu consertei, né? Enfim, fica aqui, eu acho que é uma contribuição para as pessoas pensarem, se conectem com quem quer ajudar vocês a fazer o que vocês querem fazer.
E aí procura por quem está conseguindo fazer isso, quem está tendo sucesso nisso, e não em quem fica criticando isso. Isso, inclusive, implica em talvez se afastar um pouco de alguns familiares, que fica só enchendo o saco também, né? É isso. Aqui a gente não quer trazer uma visão, digamos assim, catastrófica, né? A gente não quer botar todo mundo em confusão. Na verdade, a gente está falando aquilo que nós estamos tentando buscar para as nossas próprias vidas. E eu e o Eurico não estamos em posições confortáveis. A gente escolheu caminhos nada confortáveis, muito pelo contrário. Então, assim, a gente também não está aqui falando como, eu já estou aqui no meu sistema, já estou resolvido e eu vou apresentar a solução para vocês. A gente está falando da perspectiva de pessoas que estão realmente buscando, estão preocupadas, estão vendo cenários, estão analisando e estão estudando isso há muito tempo e que agora realmente a gente está a fim de fazer um movimento que, de certa forma, sim, resolva as nossas vidas, mas a gente que não resolva só as nossas. A gente sabe que a gente precisa de outras pessoas, a gente sabe que precisa de ter vizinhos, comunidades, locais resilientes assim. Então a gente também não está trazendo nenhuma solução pronta, tá? A gente não tá trazendo nada receitinha de bolo para vocês aqui, de falar, ó, segue que vai dar certo. A gente também vive um conceito de incerteza também dentro da nossa própria vida, né? Não existe, né, essa receita de bolo. Aí, gente, aproveitando esse ensejo aqui do Jorge, eu vou pedir para vocês, né, tanto no canal dele quanto no meu, no canal dele vocês vão achar muita coisa de bioconstrução, dos donos geodésicos, né? E aqui no meu canal também vocês vão achar muita coisa sobre desenho rural, escala de permanência da linha-chave, gerenciamento holístico, né, de propriedades rurais e o vídeo. Aí se inscreve no canal, manda isso para outras pessoas, mas assim, não manda isso para as pessoas que não acreditam nisso. Manda isso para as pessoas que já estão propensas a começar a caminhar. Porque se você pega isso aqui e usa de argumento para alguém que vai ficar achando furo, você vai ficar preso numa discussão e aquele tempo e aquela energia que você fica preso naquela discussão, você está perdendo de estar caminhando na direção das soluções. Então manda para quem já entendeu a urgência, manda para quem quer se mover, né? E aí as pessoas vão achar isso, vão replicar isso aqui localmente em outros lugares, que a intenção maior da nossa conversa é essa, né? Pessoas que já estão dispostas a se preparar de forma consciente, realista, nos territórios onde elas estão. Fica o chamado aí, clica no sininho, agora tem o negócio do hype, né? Vou dizer que o vídeo tá em hype, tá frenesi, bota lá pra gente lá, que ajuda a gente nessa questão de alcançar outras pessoas com a mensagem. Eu queria de novo aqui agradecer o Jorge, essas conversas, provavelmente a gente segue aqui com outras, inclusive, e a gente aceita aí que vocês comentem, tragam temas que dentro da nossa capacidade a gente possa abordar também. A gente vai fazer várias, e aí a gente vai soltando aqui para vocês, enfim, para a gente ir criando essa rede distribuída no Brasil de pessoas que estão se posicionando para viver as soluções. Meu querido, muito obrigado, viu? Eu agradeço. A segunda conversa, essa aqui foi mais profunda aí, né? A primeira já foi muito boa, essa aqui foi mais longe ainda, né? Eu sempre falo assim, né, que eu gosto de me conectar com pessoas que têm a capacidade de pensamento profundo, né? O Eurico é uma pessoa, uma das raras pessoas que eu consigo conversar temas raros que poucas pessoas compreendem. E aqui a gente está conseguindo fazer não só para nós, a gente fez isso bastante agora em janeiro, né? Conversamos nós dois sobre vários temas profundos. Que bom que a gente está podendo fazer e compartilhar isso com outras pessoas, né? Utilizar nossa capacidade intelectual, nossa experiência real na nossa vida, nossa busca, nosso propósito, as nossas dores, as nossas incertezas, e que isso, de certa forma, possa contribuir também com outras pessoas, como já está contribuindo, com certeza. Né? Maravilha. Por mais conversas igual a gente teve em janeiro, né? Na beira da praia tomando uma Isso. gelada. Gente, um abraço, viu? Valeu. Valeu.